Diz assim a palavra de Deus, Salmo 92, versículo 10. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Vamos repetir esse texto? Todos juntos? 1, 2, 3. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Leia, o pessoal que tem a tradução diferente, que ao invés de unicórnio fala boi selvagem, que é a tradução mais próxima do original, não é? O unicórnio está distante do original, mas o boi selvagem é o que se aproxima mais do texto original. Leia para nós, por favor. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, então onde está? Unicórnio, vamos falar boi selvagem, amém? Amém. Ou touro, ou glória. Graças a Deus. Vamos falar boi selvagem, né? Mas tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Glória a Deus. Levante a mão e dê uma salva de palmas forte, bem forte, para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, meu amado, pode sentar, querido. Deus vai renovar suas forças hoje. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus tem para você hoje uma unção que vai renovar suas forças. Diga para ele: trocando óleo para aumentar a potência. Glória a Deus. Repete para ele: trocando óleo para aumentar a potência. Irmãos, nós estamos virando aí um ano, né? 2003 para 2013 para 2014. Estamos em um ato profético aqui na igreja, terminando hoje. Nós, desde a vigília, antes da vigília, até hoje, estamos completando 7 reuniões em que nós estamos nesses cultos, orando por chaves, por carteiras, por sonhos, por projetos, por propósitos, para que no próximo ciclo, 2014 a 2020, a virada para 2021, nós possamos alcançar coisas que estão no coração de Deus, que Deus deseja dar para o seu povo, mas que às vezes fica impedido, fica bloqueado de dar, em função de algumas coisas que tem que ser tratadas em nós. E nós temos usado como ato profético comer, beber o leite. O leite é o quê? É o alimento básico de uma criança. Então, quando a gente bebe o leite, a gente está profeticamente alimentando o quê? O nosso sonho. E estamos bebendo também o mel. O mel, ele, mais do que doçura, ele vai falar de renovação. Amém? O povo de Israel foi para a terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. O mel, eu tenho falado que eu estive agora recente com alguns irmãos aí da igreja, os obreiros, num trabalho de jejum prolongado, e lá um apóstolo que estava conosco, ele já avançado de idade, e é acostumado a fazer jejuns muito longos, então ele às vezes a hipoglicemia, é isso? Abaixa muito, e é perigoso pela idade dele. Então ele utiliza mel, uns frascos de mel, como nós vamos tomar, porque se ele entrar em qualquer situação de desequilíbrio, ele toma um melzinho daquele e é igual uma injeção na veia, vai na hora e sobe. Então o mel tem essa capacidade nutricional de quê? De renovar forças. E hoje, nesse último dia dessa campanha de fé, projetando para esse próximo ciclo, nós vamos analisar um pouquinho o Salmo 92:10, que fala o quê? Que o Senhor vai exaltar o salmista, ou seja, vai exaltar o poder dele como de um boi selvagem. E isso vai acontecer por causa de uma unção com óleo fresco. Esse texto mostra algumas coisas. A primeira coisa que esse texto mostra é que Davi não entendia nada de carro. Não é verdade? Davi, na época de Davi, não tinha carro, né? Porque se tivesse, ele não ia falar de boi selvagem, ele ia falar 300 cavalos, 400 cavalos, né? Ele ia dizer que é o 60, 760. Já tem isso?
760 cavalos, aquela caminhonetona que Deus vai me dar em alguns dias, né? Então, Davi, ele conhecia de touro, né? Conhecia de animal, mas não conhecia da potência dos carros velozes que nós conhecemos hoje, porque na época nem existia. Obrigado, meu filho. Então, mas o segredo desse versículo é extraordinário, porque ele diz o quê? Que quando nós recebemos o óleo fresco, então a nossa força é exaltada, o nosso poder é exaltado, nós temos vigor. Que óleo fresco é esse? O óleo na Bíblia fala de quê? Do Espírito Santo. O óleo fresco, glória, estou vendo ali a missionária santa, nossa missionária em Minas Gerais e no mundo, né? Solta, glória a Deus, fazendo a obra de Deus em todos os lugares. Fica de pé, missionária santa, graças a Deus, olha que bênção, é mãe do pastor Salatiel, né? Está, às vezes, 1 ou 2 vezes por ano conosco, mas está pregando a palavra em várias igrejas, em vários lugares, representando e levando o nome dessa obra. Os irmãos querem dar uma salva de palmas para Jesus, a obra que Deus tem feito na vida é uma santa. Graças a Deus, Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Então, queridos, o que Davi estava dizendo? Que quando ele recebia o óleo fresco, que ele recebia a unção do Espírito Santo renovada, o que acontecia? O poder dele, a força dele, era igual um touro, era igual um boi selvagem. Você sabia qual o maior desafio do cowboy? O maior desafio do cowboy é conseguir ficar 8 segundos em cima de um touro selvagem. Porque não consegue. Porque o touro, ele vai espernear, ele vai esbravejar, ele vai tacar ele quanto alambrado, ele vai pular, ele vai fazer de tudo para jogar aquele cowboy no chão. Isso quer dizer que quando nós somos renovados pela unção do Espírito Santo, não tem jugo que fica nas nossas costas por muito tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você está renovado pelo Espírito Santo, não tem pressão que te abala. Quem bota pressão é você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando você vai aprender hoje um pouco sobre isso, a necessidade da renovação espiritual, a necessidade da manutenção do óleo. Davi não tinha. Eu, por exemplo, tenho o privilégio, hoje eu vou falar de carro, não é? Mas Davi tinha que falar o quê? De touro. Era o que ele conhecia na época. Mas nós vamos falar de carro. Glória a Deus. Falar de coisa que a gente gosta. O brasileiro gosta de carro, sim ou não? Inclusive Deus vai ministrar muita unção de carro aqui nessa igreja. Tem gente que mora longe, não é isso? Tá o evangelista Wesley, Cariacica, né? Ponto da Fruta, Vila Velha, o pessoal mora um pouco mais distante, tem que ter carro bom para vir para a igreja. Amém? Deus vai fazer isso. Essa unção vai transicionar isso no nome de Jesus. Mas se tiver o carro também, quando não chega, a gente vem de homem, vem a pé, vem de burro, vem de bicicleta, não é verdade? Porque o importante é estar na casa do Senhor. Mas nós podemos falar hoje de carro. O que é um carro? Todo mundo aqui conhece. A pessoa pode ter um carro zero, vai lá na concessionária, compra um carro zero, né? 750 cavalos, uma potência. Pega esse carro zerado, cheio de acessório, não é verdade? Ele tem limpador de para-brisa automático, sensor de chuva. Ele tem, quando vai chegando, ele vai dando ré, a gente vai dando ré, que ele vai chegando em um obstáculo, ele avisa para não bater para os mais, igual eu, mais displicente, não dá umas batidinhas de vez em quando, não é verdade? Ele avisa tudo. A porta direita está aberta, a porta esquerda está aberta, avisa tudo, fala tudo, piloto automático, né? Agora tem a tal da marcha automática. Não precisa nem aprender a dirigir, não. É verdade? Mete o pé no acelerador, guia o volante e vai passando a marcha sozinho. É verdade? A coisa está só evoluindo. Mas o que adianta um carrão desse se não tiver o óleo? Na vida espiritual, esse carro é a nossa vida, né? Às vezes umas máquinas, não é isso? 2014, né? Poderosíssima. Às vezes umas maquininhas,
1.0, né? Às vezes até uma máquina semi-nova. Mas a nossa vida é como um carro. Inclusive, quem tem o dom aqui de sonhos, de revelação, sempre que você sonha com um carro, por exemplo, está se falando de quê? Está se falando da nossa vida. Nós pastores, por exemplo, quando sonhamos com ônibus, né, com carros grandes, cabe pessoas, está sempre relacionado à igreja. Porque o carro tem uma relação direta. O que adianta um carro sem óleo? Tem volante, né? Tem gasolina para andar, tem potência para queimar, é verdade ou não é? Novo, mas não tem óleo no motor. Esse carro não pode funcionar. Normalmente você não recebe um carro sem óleo. Você recebe um carro revisado, com óleo de primeiro. O óleo é de acordo com a capacidade do carro. E vem a observação, que dentro de 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, de acordo com a especificação, você tem que fazer o quê? Trocar o óleo. Na vida espiritual, o carro é a nossa vida. O dirigente é o Senhor Jesus, sim ou não? Sim. O motor, a combustão, a gasolina, é a nossa fé. Mas o óleo parece uma coisa tão desnecessária, não é verdade? Às vezes a gente vai trocar o óleo, aí fala 5 mil, a gente troca em quanto? 10, 12, porque não tem aquele efeito direto, imediato, não é igual a gasolina, por exemplo, 400 km por tanque. Aí você, quando der os 400 km, espera mais 400 para ver o que acontece. Vai ter um problema direto, sim ou não? Sim. Você vai ficar parado, vai ter que arrumar gasolina de qualquer jeito. O óleo não. O óleo você vai andar. Glória a Deus. O carro vai embora, vai andar. De 5 mil quilômetros faz 10, faz 15. Então você vai andar. Assim é o Espírito Santo. Assim é a renovação do Espírito Santo na vida da igreja. Agora, o que acontece com o óleo ultrapassado? Ele não tem capacidade de fazer com que o motor funcione perfeitamente. Nós não estamos falando aqui da incapacidade do Espírito Santo, mas estamos falando de uma unção que foi liberada e que tem que ser renovada. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi recebeu 3 unções. Diga 3 unções. A primeira unção que Davi recebeu foi aonde? Foi em casa. Glória a Deus. Ele era um menino pastor de ovelhas e ele estava em casa. De repente chega o profeta Samuel, escolhe ele dentre os seus irmãos e convoca Davi para ser o futuro rei de Israel. 13 anos depois se cumpriria essa unção na vida de Davi como rei de Israel. Mas a unção provoca alguma coisa. Toda vez que você for ungido por um ato profético, aquela unção vai provocar alguma coisa. Davi então recebeu a unção, e quando ele se deparou diante de um gigante, que todo mundo tinha medo do gigante, o que Davi fez? Venceu, matou o gigante. Tinha um demônio que atormentava a vida de Saul, do rei Saul. Aquele demônio era o quê? Repreendido quando Davi tocava. Então a unção que Davi recebeu, a sua primeira unção, tinha um nível de derrotar alguns gigantes, de expulsar alguns demônios, ok? Mas não era uma unção de rei. Quando Davi assumiu o reino, primeiro em Hebrom, reino de Judá, só da tribo dele, ele novamente recebe uma nova unção. Uma unção agora para governar milhares. Uma unção para atuar, uma inteligência, uma capacitação para governar milhares de pessoas. Mas 2 anos depois, Davi governa sobre toda Israel. Então ele tem que receber uma nova unção para governar sobre milhões. Então, em cada fase da vida da gente é necessário uma unção específica. Vamos falar da igreja. Os apóstolos estavam com Jesus. Jesus estava cuidando dos apóstolos, preparando os apóstolos
pessoalmente. E de repente, já às vésperas de Jesus ir embora, pouco antes, Jesus chama os apóstolos no lugar reservado e começa a soprar. Esse caso você entender, um ato o quê? Profético. E Jesus. Depois Jesus explicou: eu estou colocando em vocês, passando para vocês a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você aceitou a Jesus, irmão, diga para o irmão que está do seu lado: quando você aceitou Jesus, você recebeu essa unção, a presença do Espírito Santo na sua vida. É maravilhoso, não é? Mas agora Jesus foi embora. E quando ele estava subindo, ele falou: olha, vou usar minhas palavras, agora a giripoca vai piar. Não adianta querer correr atrás de mim aqui na terra pessoalmente, já não estou mais não. Agora o negócio é com quem? É com vocês. Então vocês vão para Jerusalém e ficam lá até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Um outro nível de unção. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Isso é sério. Você vai entender hoje por que a sua máquina da Ferrari está assim, ó. É verdade? Um maquinão violento, né? Mas na hora de meter o pé mesmo para acelerar, cospe. Porque o motor está comprometido. Por que o motor está comprometido? Por causa da renovação da unção. Quem começou a entender, levante a mão e diga glória a Deus. Então, os discípulos ficaram lá 10 dias no cenáculo. De repente, eles já tinham o Espírito Santo. Tinha ou não tinha? Tinha. O Espírito Santo, isso, tem um varão aí valoroso, né? Tinha o Espírito Santo, mas eles foram elevados para uma nova unção, para um novo patamar de unção, porque agora eles tinham um novo desafio, eles tinham uma nova adversidade para enfrentar. Qual era? Evangelizar o mundo inteiro. Apóstolo, acabou por aí? Atos capítulo 2? Não. Atos capítulo 4, lá para o versículo 31, vai dizer o quê? Que os discípulos precisaram de um terceiro nível de unção. Ô apóstolo, eu fui batizado com o Espírito Santo, pensei que já estava resolvido, meu problema, eu já falo em línguas e tal. Não, vamos falar de um terceiro nível de unção. Os discípulos foram chamados ao sinédrio, porque eles começaram a ressuscitar os mortos, a curar os enfermos, e as pessoas perguntavam assim: com que autoridade vocês fazem isso? O que eles diziam? Com a autoridade do homem que vocês mataram na cruz, que dizem que ele está morto, na verdade ele ressuscitou, está à direita do Pai, está na nossa vida, enviou o Espírito Santo, com a autoridade dele, pelo poder dele nós fazemos essas coisas. E aí chegou no ouvido de quem? Das lideranças políticas e religiosas. O homem que nós matamos, o Jesus que está morto, que roubaram o corpo dele, que a gente anunciou, na verdade está no céu, e para provar que ele está vivo, os discípulos estão mandando o cego ver, o coxo andar, o mudo falar, o morto ressuscitar. E agora? O que nós vamos fazer? Mandaram prender os discípulos. E os apóstolos foram presos, e quando chegou na prisão, eles ameaçaram os apóstolos de todas as formas, ameaçaram de morte, pressionaram de todo jeito. E quando os apóstolos saíram de lá, foram firmes, já estavam transicionados, glória a Deus, foram firmes, passaram pelo primeiro nível, receberam Jesus e o Espírito Santo, passaram pelo segundo nível, se não tivesse batizado com o Espírito Santo, não suportavam aquela situação que eles passaram, mas eles passaram pelo segundo nível, glória a Deus, mas agora eles tinham que entrar no terceiro nível. Se pregar, morre. Se vocês continuarem com esse discurso, vocês vão morrer. E isso abala qualquer ser humano. Eu não sei aqui quantos já passaram ameaça de morte, quantas pessoas já sofreram. É terrível, eu já passei por isso. Uma vez nós ajudamos uma pessoa inocentemente, o filho do membro da igreja, e ajudamos aquela pessoa a escapar de uma situação que tinha dívida com o tráfico. E eu lembro que durante um mês, pelo menos, eu ficava recebendo algum tipo de ameaça, algumas pessoas, e coisa horrível.
a gente fica um pouco, não é verdade? É complicado. E eu disse para eles, olha, meu endereço é rua tal, número tal. E se tiver autoridade para tocar no ungido de Deus, você toca. Mas você vai colher as consequências daquilo que você vai fazer. Você não está brincando com criança, está brincando, você está mexendo com o homem de Deus. A partir daquele dia, nunca mais. Mas teve que acontecer o que? Um nível de unção. Uma unção que é específica. Então diz a Bíblia que os discípulos se reuniram num lugar para orar. E eles ali disseram, olha irmãos, chamaram a igreja. A igreja orava. Glória a Deus. A igreja, irmãos, orava. Pedro, por exemplo, foi preso, a igreja foi orar. Começou a oração, o fogo desceu, o anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. E eles sabiam que a oração funcionava, que a oração trazia comunhão, que a oração provoca uma nova unção, a oração provoca um nível superior. Eles sabiam, o jejum ativa o sobrenatural, a leitura da Bíblia abre o leque, o parâmetro do sobrenatural e a revelação. Eles sabiam, palavra, jejum e oração. Palavra, jejum e oração. Eles sabiam. Então os discípulos chamaram a igreja e falaram, irmão, vamos orar porque aconteceu assim, assim, assim. Daqui para frente o risco de morte é iminente. E de fato, todo mundo começou a morrer. De fato, Tiago a espada, Pedro mais para frente, Paulo, todos ali, praticamente com exceção de João, quase todos morreram. E aí eles disseram, daqui para frente é morte, é risco de morte. Até para trás aqui, Jesus nos escoltava. E quando estávamos com Jesus, quem morreu foi ele, pagou o preço. Agora passamos um período em que estivemos com uma certa liberdade, mas agora nós estamos pressionados de morte. E agora nós vamos precisar orar. O Senhor nos dá um renovo. E começaram a orar. Atos 4, 31. Irmão, eu orava, e orava, e orava. Disseram, olha Senhor, o que está acontecendo. É em teu nome que nós estamos fazendo isso. Nós estamos dando sequência ao que o Senhor falou que era para dar. E nós estamos pregando a sua palavra com vigor. A igreja, glória, aleluia. Mas já estavam transicionados nas línguas estranhas, falavam em língua, amém? E o outro falava em mistério, e o outro interpretava, e o outro falava em profecia. Não tema, meu servo, sou com vocês, a obra vai ser feita. O Senhor está me dando uma visão, devo mostrar. E aquele manto de mistério glorioso. Quem estava de fora, diz a Bíblia que o lugar tremeu, chacoalhou, literalmente o lugar onde eles estavam balançou. Aleluia, literalmente. Porque lá em Atos 2, o que a gente vê? Nós vemos línguas repartidas de fogo. Nós vemos um alvoroço de línguas estranhas que fizeram com que quem estava do lado de fora ouvisse em sua própria língua o que estava acontecendo lá dentro. Havia um mistério específico de evangelização mundial, do comando evangelístico das nações. Mas agora não. Agora precisava manifestar o poder do Todo-Poderoso. E aí não era mais ouvir, era ver. E o lugar começou a sacudir. E quem estava fora disseram, quem é que está lá dentro? São os apóstolos de Jesus, é a igreja de Jesus. E o lugar está tremendo. Então houve temor naquelas pessoas. Você está entendendo, meu irmão? Há níveis de unção, dependendo do nível de adversidade, dependendo do nível de situação que você vai viver, de luta que você vai passar, de desafio que você vai enfrentar. Deus quer aumentar o nível da unção na sua vida. Dependendo do ministério que você vai exercer, Deus quer trocar o anjo que vai acompanhar você no novo ministério. Deus não é irresponsável. Quando nós vamos saltar, quando nós vamos crescer no mundo do Espírito, Ele prepara toda a estrutura para que você rompa, para que você supere, para que você vença. Qual é o nosso problema? Não transicionamos as unções. E aí, sem mudar o nível da unção, assumimos determinadas responsabilidades. Glória a Deus. Clamamos muitas vezes o nome de Jesus para enfrentar algum tipo de demônios, às vezes até brincando, sem transicionar o nível da unção. Às vezes, quando você chega num altar como esse, você está diante o quê? Da igreja de Jesus. Mas no meio da igreja de Jesus existem as pessoas que estão começando a caminhada. Existem aqueles que estão debaixo de luta, debaixo de prova. Você sabia que
na igreja não vem só crente e anjo. Não. O inimigo vem para atormentar, para atrapalhar, para te dar sono, para você não ouvir a palavra, para você cochilar. Por exemplo, você estava tomando banho de praia hoje à tarde, estava tranquilo, dando cambalhota, pulando, pá. Chega aqui e dá sono. Por quê? Não é verdade ou não é? Né? Por exemplo, a gente fica no avião, indo para uma viagem internacional, 12 horas, né? 15 horas. E você fica ali se contenta, não ficar indo no banheiro toda hora, não ficar bebendo água, sabe, vai beber água, vai ao banheiro, vai comer qualquer coisa. Então você fica ali 2 horas no culto, é uma batalha para ficar, para aguentar, é uma luta, é um cansaço. Não é só questão humana, existem questões espirituais que envolvem. Então quando você está diante do altar, você está sendo olhado não só pela igreja santa de Jesus, você está sendo olhado muitas vezes por espíritos que estão lançando setas contra você. Aí a pessoa vem tocar, a pessoa vem ministrar como um diácono, como um evangelista, como um pastor, ou faz alguma coisa, com a vida toda descontrolada, toda errada, cheia de ilegalidade, vai tomar bordoada, irmão. Ai meu Deus, mas eu comecei a fazer algo, eu comecei a orar, eu comecei a fazer, aconteceu, porque não transicionou o quê? A unção. Você sabe que tem gente aqui na igreja que dá ordem para principado, em oração, dá ordem a principado, e fala, em nome de Jesus, principado maligno que comanda essa região, cai por terra. Depois vai para casa dormir, descansar, sem problema nenhum. O outro passa perto de uma pessoa que está embriagada, fala, Jesus te ama, já sai, já sai com seta agarrada nas costas. Por quê? É preciso transicionar a unção. Glória a Deus. Você tem que entender, você tem que estar escoltado e preparado para a função que você vai exercer no reino de Deus. Retaliação que acontece na nossa vida, que nos toca, que nos arrebenta, é sinônimo de legalidades abertas. Porque no nome de Jesus está escrito, você vai pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo, e não vai te fazer dano algum. Mas para não te fazer dano algum, a sua unção, o seu óleo tem que estar fresco. Diz para o irmão que está do seu lado, o óleo tem que estar fresco, tem que ser trocado. Glória a Deus. Então, quando você... Quem é motorista aqui? Levante a mão. Você vai no posto, abastecer o carro, você trocou o óleo há 1 mês, 2 meses. O que você faz? Mesmo que não está na data de trocar o óleo, você vai conferir o nível do óleo. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que tá nem aí com o nível do óleo, irmão. É verdade? O cara fala assim, cabe 1 litro, hein? Já viu quando tá ali o evangelista Carlos ali, É verdade ou não é evangelista que mexe com posto de gasolina? O cara chega pro motorista e fala, tá ok, beleza, hein? Vai lá, irmão, beleza. Aí pro outro ele fala, ih, rapaz, cabe meio litro. Aí o outro ele fala, tá crítico, hein? Cabe 1 litro, perigoso pro seu motor, hein? Olha a vida pro seu motor, hein? Quando a gente vem ao culto, irmão, você está calibrando o seu nível de óleo. Jesus. Manda óleo. Calibrando como é que está o nível de óleo. Se o óleo estiver baixo, é perigoso, querido. É perigoso você ficar com a maquinona em casa, né, na garagem. A baita de uma Mercedes na garagem, com o motor estragado. O conserto do motor é quase o preço de um carro zero. E aí você não pode fazer, vai fazer o quê? Deixa o carro parado, compra outro. E muitas relíquias de hoje foram mal cuidadas ontem. Irani, por exemplo, gosta de uma relíquia. Existem relíquias que você tem ela por hobby. Você não pode viajar com ela, andar com ela, passear com ela. Você não pode. Tem umas que bebe 2 por 1. É
É lindo, você olha, vai, que máquina, ainda mais quem gosta, né, de carro antigo, e aquele maquinão chapa grossa, aquelas chapas grossas antigas. Olha que fica doido. Eu conheci uma pessoa, um empresário em Cachoeiro, que ele gostava daquelas, tipo um caminhãozinho, a gente chamaria hoje de F1000, uma coisa que aquelas chapas grossas. Ele olhava aqui e ficava maravilhado, mas nem motor tinha. Eu gostava de ver a história e tudo, mas nem motor tinha carro. Que relíquia é relíquia. Relíquia é para ser apreciada. Relíquia é hobby. Relíquia é para ficar no lugar para todo mundo. Caramba, que legal, que lindo. Poxa, fantástico. Quem é que tem isso aqui? Fulano, você quer quanto? 100 mil? O carro não vale 1.000. Não vale nada, vale ferro velho. Mas a relíquia faz ele ter um valor comercial alto. Você quer 100 mil? Você está doido, rapaz? Você tem valor emocional? Você sai fora, rapaz? Está doido vendo não, você tem mesmo valor nenhum. Relíquia. Tem muito crente, irmão, que curte maior onda na igreja. Tem um valor extraordinário. Tem cada um de nós, líderes, temos um valor impagável. Jesus. Mas é só relíquia sem motor. Porque para funcionar, se alguém passar mal e falar, me joga dentro da sua relíquia e me leva ali no hospital, não presta para nada. Você tem que servir para o propósito pelo qual você foi criado. Existe um propósito de Deus na sua vida, e o propósito de Deus não foi ser uma relíquia. O propósito de Deus não foi fazer de nós religiosos para ficar à mostra, bem vestido, bonitos, organizados, disputando determinados lugares, se apresentando. Não! Jesus nos chamou às vezes para ser aquele carro utilitário 1.0, aquela caminhonete que às vezes está toda amassada de tanto trabalhar, carregar peso, é peso para lá e joga para cá e vai para todo mundo, pode contar, carrega a mudança, a vida das pessoas, muda a vida, mudança, muda a vida das pessoas, mudança, muda a vida das pessoas. Aquele carro que às vezes você olha não é tão bonito não, mas vive só fazendo mudança para lá e para cá, transformando vidas para lá e para cá. Jesus te chamou para ser um carro em funcionamento, com nível de óleo equilibrado, com óleo preciso e determinado para funcionar no reino de Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Nós precisamos parar de ser relíquias espirituais. Aleluia. Lindos, lindos, somos lindos. Somos lindinhos, irmãos. Pregamos as mensagens lindinhas. Cantamos louvores maravilhosos. Os ímpios que não gostam de Jesus falam, gente, mas é fantástico ouvir esses louvores maravilhosos. Mas tudo isso será apenas relíquias lindas, valorosas nessa terra, se não tiver um motor atuante. Se não tiver um motor, até pode ser velho, mas funcionando perfeitamente, porque o acompanhamento, a troca de óleo, porque o nível de óleo foi conferido com cuidado, com carinho, com determinação, e tem carro velho que faz serviços melhores do que carros novos. E eu fico pensando, sinceramente, com toda a sinceridade do meu coração, que chegou o tempo em que o Espírito Santo está selecionando uma nova frota. Glória a Deus, aleluia. Uma frota que não sai de casa sem ver o nível do óleo. Glória a Deus. Dobra o seu joelho pela manhã, põe a vareta e vai orar, dizer: Espírito Santo, eu vou sair, mas a tua unção está sobre mim. Um carro que ele não existe só para ficar na garagem para demonstrar. Um carro que existe para transformar, para carregar. Você sabe que tem carro que ele não carrega ninguém, ele é atribulado, ele é carregado. Você comprou ele para te carregar, sim ou não? Mas ele, você tem que pagar para carregar ele. E é caro.
Quanto é um guincho hoje para andar? R$150 para andar 5 km. Não é verdade? Tem muitos de nós que a vida espiritual não é mais um veículo para transformar a pessoa, para levar a pessoa. Muitos de nós estão numa fase tão crítica que a gente só anda a reboque. Só anda a reboque. Glória a Deus. O reboque tem que chegar, tem que pagar caro, enguiça em qualquer lugar, qualquer coisinha. Não é verdade? Uma chuva dessa que aconteceu aí, fica tudo enguiçado. Não é verdade? Porque passa nas poças d'água tremendo. Sem paralelo, né? Sem paralelo. Não é verdade? Porque as poças foram grandes, gigantes mesmo, né? O pastor está brincando, não. Sem paralelo, que dessa vez foi um negócio fora do sério mesmo. Mas às vezes, uma chuvinha, pequenininha. Aí abre a janela assim, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Acho que vai chover. Hoje é dia de ficar em casa, vai chover. Determinadas pessoas você tem que ir na lama pegar. Sua vida é um veículo, é um carro de transformação na vida de pessoas. Sua vida não é um veículo para andar para cima e para baixo carregado pela rodossol. Quem é aquele lá? O irmão Zezinho, perninha para cima, o guincho puxando para lá e para cá. Ninguém me puxou. Estou enguiçado que ninguém me viu. Ninguém passou para me socorrer. Não. Você é um carro que tem que funcionar. Tem muita gente, irmãos, que não está funcionando. E não está funcionando pela falta de manutenção. E a manutenção, a única manutenção que nós temos para oferecer no mundo espiritual é o óleo do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, vai dizer: não vos embriagueis com as coisas desse mundo. Não encham-se com as preocupações desse mundo. Não sufoquem-se com vinho em que há contenda. Não fique gastando todas as suas energias, todas as suas preocupações com as coisas desta terra, é bobagem. Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem pode levantar sua mão e dizer glória a Deus? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Este ano de 2014, você possa passar a olhar o nível do óleo da unção na sua vida todos os dias. E possa trocar o nível de unção todos os semestres, os trimestres, porque Deus vai transicionar você. Quanto mais transicionar, mais o nível tem que ser elevado. Aleluia! E Deus vai fazer isso na vida da igreja, no nome de Jesus. Fica de pé. Glória a Deus, que Deus abençoe você.